Muito bem, jovens, sejam bem-vindos ao canal Capa Desperta. Neste vídeo vamos fazer a correção do exame de matemática, ok? Exame final de matemática da 12ª classe de 2024, né? Que é um exame em que o examinador trouxe tudo o que prometeu na matriz. Era só pegar a matriz, treinar a matriz, dimar todas as matérias e, por sinal, não é? Quase que 99,2% de toda esta matéria está disponível no Capa Desperta de forma 100% gratuita. Era só você ter conhecido o canal antes, ter maratonado o canal em função do que o examinador já havia te apresentado e você reduzia este exame. É autêntica brincadeira de crianças. É claro, né, como você ainda também está a crescer sob o ponto de vista de matemática, era natural escorregar numa ou duas questões. Mas aqui, acredito que neste exame choveu já, ok? Então, todo estudante que fez este exame, que vier observar que aqui matei bem, né? Então, é só contabilizar em função daquilo que nós vamos fazendo aqui. E se você chegar já para cima, deixe ficar aí o seu comentário, reduzir o gás, é autêntica brincadeira de crianças. Então, atenção que quando eu falo de já, estamos a falar de 16, 17, 18, 19, não é? E 20. Mas duvido que haja alguém que terá 20 neste exame. Duvido. Mas caso haja, né? Dizem que cabritos mordem. Caso haja, é só deixar ficar o seu comentário, ok? Então, vamos também aproveitar e corrigir o exame de forma didática, porque há aqueles irmãos que há de ver essa correção depois de 1 ano, depois de 2 anos, né? Há aqueles também que ainda querem aprender como é que se deveria abordar como é que se deve abordar uma determinada natureza de questões, né? Então, vamos também aproveitar e dar aula. É correção e é aula em simultâneo. Atenção, para os que já mataram este exame, o foco agora é admissão ao ensino superior. E o local certo para fazer isto é no Capa Desperta. Você pode fazer isto com as nossas aulas online, não é? Ou pode fazer isso com as nossas aulas presenciais. Mas online está top, meu irmão. Portanto, vamos aqui à correção deste exame e vamos abordar aqui o exercício número 1. Que é uma questão básica, né? Sendo x e y dois números reais, quaisquer, qual das opções é correta? Então, dizer qual das opções é correta é procurar saber qual dessas opções é verdadeiras, não é? Tem uma coisa bem interessante no que diz respeito, eu até vou correr aqui para a opção correta, né? Vamos lá, a primeira questão. Você tem que entender que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que um módulo de x com o quadrado fora e é a mesma coisa que o próprio x ao quadrado, porque tanto o módulo quanto o quadrado tem a função de eliminar o sinal negativo. Então, esta é que é a opção correta. Quando nós olhamos, a opção B corresponde exatamente ao que acabei de escrever aqui. Então, B é a opção correta. Agora, será que existe outra opção correta para além de B? Vamos tentar analisar. Na linha A, temos x mais y dentro do módulo. Será que isto é igual ao módulo de x mais o módulo de y? Isto é falso, não é? Isto é falso porque se o x for positivo e o y for negativo, o que vai ocorrer dentro deste módulo não é uma soma, é uma diferença. Mas o que está a ocorrer aqui é sempre uma soma, não é? É sempre uma soma. Então, isto daqui é falso. Isto também é falso. Seria verdade se esse sinal estivesse invertido para cá. Agora, isto aqui é falso por uma questão muito simples. Falta quadrado aqui em x. Por quê? Quando a gente tem raiz quadrada de x ao quadrado, simplifica quadrado com quadrado, aí sim dissemos que isto é igual a módulo de x. Por quê? Porque a gente cortou quadrado com quadrado, mas a resposta deve estar dentro do módulo, porque este quadrado faria com que a resposta obtida aqui sempre fosse positiva. É por isso que a gente recorre ao módulo. Então, a linha D é falso pelo motivo que acabei de demonstrar. Ok? Então, a opção correta é realmente B. Vamos aqui para o número 2. Número 2, temos módulo da raiz quadrada de 7 menos aqui o 4. Bom, resolver esse tipo de questões é bem tranquilo. O módulo de uma diferença
sempre é igual à diferença não negativa. Então, como é que isso se representa na prática? Basicamente, quando você perceber que os sinais são diferentes, você deve identificar entre esses dois qual deve ser o maior e qual é o menor número. Olhando para a raiz quadrada de 7, isso dá algo em torno de 2 ponto alguma coisa. Então, um número que é 2 ponto alguma coisa e um número que é 4, qual é o maior? Então, você percebe que entre 2 ponto alguma coisa e o 4, o maior é exatamente o 4. Então, quando tiveres o módulo de uma certa diferença, é sempre igual o maior número menos o menor número. O menor, no caso, é a raiz quadrada de 7, ok? Então, arrebentas desse jeito e já está. Mas eu poderia expressar a mesma coisa de uma forma diferente. Poderia colocar o seguinte, poderia dizer que é menos raiz quadrada de 7, mais aqui o 4. Isso significa o quê? Que no final, quando tem o módulo da diferença, o maior número deve ter sinal positivo e o menor número deve ter o sinal negativo. É o que está aqui expresso. O menor é que fica com negativo e o maior é que fica com sinal positivo. E rebentamos o gás. É só pegar o enunciado, não é? Verificar que não é a opção A, não é a opção B, não é a opção C e a opção correta é a opção D. Então, desta forma, você detona com a opção D. Detona o exercício com a opção D, ok? Alguém escorregou aqui mesmo sabendo, porque geralmente as pessoas acostumaram-se a apresentar a resposta desse jeito. Então você até pode saber, escreve até aqui, mas não encontra essa opção, esquece de ver isso aqui. E aí você morre e não detona, não é? Era uma questão básica, mas que necessitava de nossa atenção. Número 3 é o seguinte, em 3 pede-se a distância entre os pontos de abscissa menos 5 e 1. Então, nós queremos saber qual é a distância entre menos 5 e 1. Para representar distância, a gente usa a diferença, mas dentro do módulo. É a distância entre menos 5 e o 1. Então, este menos é da forma. Para representar a distância, a gente usa a diferença dentro do módulo. Agora é só fazer a conta. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Dentro do módulo, isso vai ser igual a 6. Então, a distância entre os pontos com essas abscissas, menos 5 e 1, é de 6 unidades. Matamos o gajo. É só puxar o enunciado e pincelar a opção correta, que no caso é a opção C. Não é? Parece que estou a ver algo emocionado aí, né? Aquele jovem que até agora só acertou. Né? Será que temos algo emocionado até agora aqui? Vamos lá, número 4. Como se escreve algebricamente abscissas cujos pontos se encontram a uma distância de 5 unidades de 1? Atenção, abscissas cujos pontos se encontram a uma distância de 5 unidades de 1. Lembre-se, eu disse que a distância era a diferença em módulo. Só que estão a dizer que a distância é igual a 5 unidades. Abscissas cujos pontos se encontram a uma distância de. Então, a distância é de 5 unidades. Mas é 5 unidades de 1. Abscissas e 1. É só você entender que a distância entre x e 1, que é igual a 5 unidades. Bastava fazer isso, havias matado a questão, não é? Vamos lá. Opção correta, opção C, né? Infelizmente, eu estou a sentir que parece que há quem marcou a opção A. Confessa lá aí, será que te peguei? Será que te peguei ou não? A opção correta deveria ser a opção C. Maravilha. Era necessário ter um pouco de cautela. Agora, vamos para o exercício 5. No exercício 5, nós temos qual é a solução da equação. Atenção, a equação é módulo de 2x menos 4 menos 2 igual a 0. Qual é a solução desta equação? Basicamente, o que você vai fazer antes da resolução é dar um penteleco no 2 para lá, ficando com o módulo de 2x menos 4 igual
a 2, ok? Feito isso, é só observar se este valor é maior que 0, maior ou igual a 0. Então, se nós olharmos para o 2, é um valor não negativo. Logo, é possível sim resolver esta equação modular. Vamos resolver? O que estiver dentro do módulo deve ser igual ao que estiver fora do módulo. Ou o que estiver dentro do módulo deve ser igual ao simétrico do que estiver fora do módulo. Simétrico de 2 é menos 2, não é? Agora, qualquer júnior mata isto aqui, não é? Pega menos 4, joga para lá, vai ficar com 2x igual a 6, porque o 4 vai adicionar. Pega o 2, está a multiplicar, passa para lá, divide, então teremos x igual a 3. Matamos a primeira parte. Resolvendo a outra parte, vamos escrever devagar. Então teremos menos 2, o 4 quando passa fica mais 4. Atenção que 2x vai ser igual a menos 2 mais 4, a quem às vezes se complica na hora de somar, não é? Isto vai ser igual a 2. Passa o 2 que multiplica para lá, divide. Então teremos 2 dividido por 2 e x vai ser igual a 1. Atenção, você não pode matar isso, levar esse 2, passar para lá, subtrair, depois dizer que 2 menos 2 é igual a 0. Não pode se complicar desse jeito, não é? Então, a solução vai ser igual a x1 ou x3. Matavas o gás desse jeito, dizias ao examinador, não brinca comigo porque eu estudei. Pegavas novamente a opção C, ok? Pegavas novamente a opção C. Até agora temos 1, 2, 3 questões cuja opção correta é a opção C. Parece que neste exame era só marcar C, que alguma coisa acontecia ao teu favor, né? Brincadeira, não saia marcando a mesma opção apenas, né? Vamos considerar que número 5 já morreu, conforme podem ver. Vamos para o exercício 6. Que valores K podem tomar, que valores, né, K pode tomar para que a equação tenha solução. Então, queremos saber quais valores este K pode assumir para que essa equação tenha solução. Aí, basicamente, o que a gente deve fazer é aplicar a condição de igualdade. Portanto, temos aqui a questão número 6, onde temos módulo de x menos 2 igual a k menos 4. Queremos saber quais devem ser os valores de k ou k para que isto tenha solução. Para que uma equação modular possa ter solução, este valor fora do módulo, que a gente chama de valor de A, deve ser maior ou igual a 0. Portanto, significa que o K menos 4 deve ser maior ou igual a 0. Penteleco no 4 fica K maior ou igual a 4. Desta forma, por ser uma inequação, a gente coloca o eixo dos capas e vai colocar aqui 4. Por causa do igual, pintou a bolinha. K maior, então maior é para a direita. Significa que K deve pertencer ao intervalo que começa fechado em 4 e vai para mais infinito. Rebenta deste jeito, meu jovem, e sai do barulho. Não é? Qual deve ser a opção correta agora, prof? Vamos lá verificar. Opção A não é, porque está a partir de menos de infinito. Está falso. Opção B também não é. Opção D também não é, está a partir de menos de infinito. A opção que deveria ser verdadeira, mas está um pouco mal escrito, porque acho que a pessoa que lhe deram para digitar o exame esqueceu, né? Faltou o intervalo fechado em 4. Tinha que ser K pertence ao intervalo fechado de 4 para mais infinito. Mas mesmo assim, a opção correta é realmente a opção C. Ok? Eu disse que se você não sabe, era só colocar a opção C, porque C está certo. É C de certo mesmo. Número 6, a opção correta é C. Maravilha. Continuando, vamos para a 7. Qual das afirmações é verdadeira? Bom, é só você olhar o que não é falso, não é? Então, qual das afirmações é verdadeira? 6 fatorial é igual a 6. Não, isso é bem falso. Agora, B, 3 fatorial mais 2 fatorial é 5 fatorial. Não.
Não, a gente nunca deve pensar que é 3 mais 2 que dá 5, então um fatorial. Isso é bem falso. Um fatorial vezes um fatorial dá 2 fatorial. Nunca, 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 nunca. 0 fatorial é igual a 1. Exatamente. Por mais bobo que pareça, isso aqui é verdade para quem já esteve na sala de aula onde lhe apresentaram fatoriais. Então a opção correta é realmente a opção D. Então, número 7, a gente pega a opção D. D que é correto. Agora, será que vocês acreditam que, querendo eu resolver, o número 8 cabe aqui? Será que acreditam que neste espacito cabe o número 8? Vamos lá ver. Aí, se n-1 fatorial é igual a n-2 fatorial, então, se você não sabe resolver isso daqui, você pode, não é, pegar nas opções, verificar qual dessas opções te dá o valor de n, que ao substituir aqui faz com que essa igualdade seja verdadeira. E, num piscar de olhar, a opção correta é B. Ok? O 2, ao ser colocado aqui, faz com que isso seja realmente igual ao valor que a gente obtém aqui. Mas, conforme eu disse antes, eu não gosto de dar truques, eu gosto de dar aula. Não é? Não, você ensina truques, o gajo chega no dia da luta, pá, ele esquece aquele truque, depois lhe dá um knockout e começa a dizer que meu professor me deu um truque complicado. Esquecer, não é? Portanto, para quem já viu aquela aula de simplificações de expressões com fatorial no capa desperta, obviamente, né, deve identificar entre n-1 e o n-2 qual das expressões está mais à direita. E no caso é o n-2. Então a expressão que estiver à esquerda, não é, deve caminhar até a direita, ficando com n-1, depois temos n-2 para o fatorial, igual aqui a n-2 fatorial. Agora, esta expressão, você deve imaginar que isto está a passar por lá, está a dividir. Então fica n-1 igual a n-2 fatorial dividido por n-2 fatorial. Uma expressão dividida por ela mesma sempre é igual a 1. Portanto, ficamos com n-1 igual, isto a dividir por isto vai dar 1. Este menos 1, quando passa por lá, adiciona, então n vai ser igual a 2. Matamos o gajo. Matamos o gajo, ok? A opção correta é aqui a opção B. Número 8, opção correta é B. Vamos agora passar também de forma didática para o exercício 9, onde o enunciado diz o seguinte: quantos termos tem o desenvolvimento de A mais B elevado a 7? Bom, aqueles pouparam, mano. O binômio de Newton poderiam querer nos matar, mas como o examinador ama a gente e ele gosta de nos ver rebentando, ele só colocou A mais B elevado a 7 e perguntou quantos termos terá o desenvolvimento. Atenção que o binômio de Newton geralmente é escrito na forma A mais B, tudo elevado a n. Então, este n representa a ordem da linha do triângulo de Pascal. O número de termos que um determinado desenvolvimento possui é sempre igual a n mais uma unidade. Só isso. Então, aqui a gente entende que o n é exatamente igual a 7. Portanto, o número de termos será 7 mais 1, que é igual a quantos? A 8. Rebentamos o gás. Novamente, qual é a opção certa? Opção C, ok? Opção C. Matamos, escolhemos opção C. Vamos caminhar. Agora para o número 10. Se fizermos 10, quer dizer que fizemos um quarto de exame. Vamos fazer o exercício 10. Agora estamos a entrar em problemas de análise combinatória. Problemas de análise combinatória. Temos o 10 dizendo o seguinte: uma montadora de automóveis apresenta um carro em 4 modelos diferentes e 5 cores diferentes. Quantas opções tem o consumidor? Quantas opções tem o consumidor que quiser adquirir um veículo? Bom, aqui você tem que entender o seguinte: esta montadora é muito esperta.
o mesmo carro, não é? O mesmo carro. Você pode encontrar ele em 4 modelos diferentes, ok? Pode encontrar o carro em 4 modelos diferentes e em, não é? E em também cores diferentes, em 5 cores diferentes. Você tem que pensar o seguinte: eu devo pegar um carro num determinado modelo e numa certa cor. Agora, se você escolher o carro, primeiro a cor do carro, depois o modelo do carro, isto aqui é a mesma coisa que escolher o modelo do carro, depois de escolher o próprio carro. Imagina que isso fosse um carro. Se eu tivesse dito antes que quero um carro vermelho e depois volto a escolher esse modelo, então é uma forma de fazer a escolha. Mas você poderia ter dito quero este modelo e depois ter dito vermelho. Então no final você leva o mesmo carro. A gente entende que a ordem aqui de colocação não faz diferença, então é um problema que deve ser resolvido com combinação. Era só ter dito o seguinte, que é uma combinação, não é? Em que dos 4 modelos que o carro pode apresentar, você pega um dos modelos. E, não é? Das 5 cores que você tem, também escolhe apenas uma cor. Esse carro não pode ser pintado com 2 cores diferentes, né? É só uma cor. Portanto, recorde-se muito bem que a combinação de n elementos tomados de 1 em 1 é sempre igual a n. Então, a combinação de 4 tomados de 1 em 1 é 4, vezes a combinação de 5 tomados de 1 em 1 é 5, o produto é 20. Matamos o gajo. Mas eu fiz diferente, eu. Não tem problema, o importante é ter 20 e a diferença não significa que tenhas acertado por acidente, não é? Tem que fazer sentido a interpretação que tenhas trazido aí. E qual é a opção correta? Aqui, dessa vez, a opção correta é 20, né? Quem não sabia também era só multiplicar. Bastava não pensar em somar, porque bastava somar 4 mais 5, tínhamos 9, que é a opção D. Então, o examinador aí nos fintava um pouco, não é? Então, para evitar a finta, era só multiplicar. E a opção correta é realmente B. Matamos o gajo. Quem acertou até número 10 já tem 5 valores garantidos. Esse indivíduo só precisa acertar mais 6 questões, já tinha o seu 8 lá e já estava resolvida a questão de passar 12º. Depois tentávamos ajustar a média já. Vamos lá tentar ver os que devem estar a andar sorridentes aí. Número 11. Número 11. Temos aqui um círculo. Aqui, imaginem que seja círculo, né? Porque nem ovo é esse negócio. Temos aqui um ponto A, aqui temos B, aqui temos C, não é? Aqui temos D e aqui temos E. Vamos ler o enunciado e perceber o que é que o examinador quer da gente. Quantos triângulos ficam determinados pelos pontos distintos A, B, C, D e E na figura representada? Então, quantos triângulos é possível formar com todos esses pontos? No caso, no total são 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que são já apresentados na figura aqui. Então, quantos triângulos é possível formar? Primeiro, você deve entender como é que pode formar esse triângulo. Veja só que para formar um triângulo, eu poderia pegar o ponto A, o ponto D e o ponto C. Nota uma coisa muito interessante, a ordem com que eu vou pegar os pontos. Não interessa, eu poderia ter pego primeiro o ponto C para depois pegar A e depois D. Mas também poderia pegar primeiro o D, depois o C, depois o A. No final, o triângulo formado com esses 3 pontos é o mesmo. Formei um triângulo. Mas, ok? A coisa só muda quando eu removo um dos pontos para introduzir outro. Mas a ordem não interessa. Se a ordem não interessa, a gente já sente ali cheiro de uma combinação. Só que para eu formar os triângulos, eu devo pegar 3 pontos sempre. Vejam só, eu poderia ter pego A, B, C. Se eu inverter essa ordem, perdão, A, B, D, poderia também ter dito B, D, D, B, A. A ordem não interessa. O triângulo formado, quando eu pego esses pontos, é exatamente o mesmo. Aqui temos um triângulo roxo, né?
Então você percebe que, prof, basicamente eu tenho tantos pontos, devo pegar esses pontos de 3 em 3, dado que a ordem não faz diferença. Então é uma combinação em que você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, não é? 5 pontos em que vai agrupá-los de 3 em 3 para conseguir formar o teu famoso triângulo aí. Portanto, não tem ciência, daqui era só meter isso numa calculadora ou matar de cabeça. Combinação de n elementos tomados de P em P é n fatorial sobre n menos P fatorial vezes o P fatorial. Portanto, teremos 5 fatorial dividido por 5 menos 3, que é 2 fatorial, vezes o P, que é 3 fatorial. Portanto, teríamos 5, 4, 3 para o fatorial, sobre este 3 fatorial, deve simplificar com este. Atenção, 2 fatorial é igual a 2, 5 vezes 4 é 20, 20 dividido por 2 é 10. E se eu resolvesse com arranjo? Não daria certo. Isso ia te dar problemas, ok? E quem fez arranjo, infelizmente, teve problemas. Opção correta deve ser precisamente a opção D. Quem fez isto e teve a opção D, está certíssimo. Não discuta com ninguém. Começa a lançar aquele sorriso 32, não é? Se é que já tens 32 dentes. Nem todo mundo tem. Outros até já tiveram. Só começaram a perder. Começaram a perder os dentes. Enfim. Todavia, vamos. Eu acredito que a maioria dos estudantes do CAPA mataram isto. Não tinha nada. Vamos lá. Jovem, vamos lá reagir aí. Só para deixar a entender aos estudantes que estão a acompanhar a correção, talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que os que fizeram em 2024 esse exame mataram, pelo menos os que já visitavam o canal Capa de Espera, mataram. Então vamos lá deixar ficar o nosso parecer sobre o exame aí nos comentários. Também não se esquecendo de deixar um like lá, né, e compartilhar com os outros jovens. Capa Desperta é para todos os moçambicanos. Não vamos esconder o canal, ok? Número 12. Numa experiência, acontecimento é um subconjunto do espaço amostral. Bom, isso nós sabemos. O subconjunto do espaço amostral chama-se o acontecimento, ok? Isso é a mesma coisa que dizer que o acontecimento é um conjunto contido no espaço amostral, e o espaço amostral é o universo, não é? Então, vindo para cá, disse que o acontecimento é elementar, não é? É elementar se é constituído por... Isso aqui nós até podemos chamar uma criança da sétima. Isso ia matar. Quando é que o acontecimento é elementar? Você tinha que saber que o acontecimento é a mesma coisa que um conjunto, não é? Quando é que a gente diz que um conjunto é elementar? Não é? Um conjunto é elementar quando só tem um único elemento. Entende que aprendemos na 7ª classe isso aqui? Então, o acontecimento é elementar. Como o acontecimento é um conjunto, ele é elementar quando só tem um único resultado. A opção correta é a opção A. Não é? Um único, quando é constituído por um único resultado. Opção correta. Até que enfim encontramos a opção A, não é? Parece-me que até agora não havíamos encontrado nada de opção A. E quem já havia começado pintando A, esse dançou, não é? Esse dançou um pouco. Gente boa, vamos para o exercício 13. Quantos elementos terá o espaço amostral de uma experiência que consiste em lançar 3 dados de cores diferentes e registrar os resultados obtidos nas faces superiores? Bom, nós queremos saber quantos elementos terá o espaço amostral. Saber o número de elementos que terá o espaço amostral, nós sabemos que o número de elementos do espaço amostral representa o número de casos possíveis, né? Representa o número de casos possíveis. Para você saber qual é o número de casos possíveis que uma determinada experiência possui, no caso de lançamento de dado ou moeda, é só perceber o seguinte: o dado ele é constituído por 6 faces.
Um dado é algo mais ou menos do gênero. Se nós contabilizarmos as faces do dado, são 6 faces. Então, o número de casos que uma determinada experiência pode nos dar, no caso do lançamento de um dado, sempre será 6 elevado ao número de lançamentos. Para o caso de uma moeda, por exemplo, uma moeda só tem 2 faces, que é cara ou coroa. Cara ou coroa. Então, o número de casos possíveis que um lançamento de uma moeda pode nos dar, como só tem 2 faces, será 2 elevado ao número de lançamentos. Então, isto será o número de casos possíveis. Neste caso, disse que são lançados 3 dados. Então, quando são lançados 3 dados, a gente pensa, não é? A gente deve pensar que foram feitos 3 lançamentos do mesmo dado. Então, isto aqui é a mesma coisa que 6 elevado a 3. O que era só fazer 6 elevado a 3 e ficavas com 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6. Bom, há quem poderia tentar fazer 6 elevado a 3 é 6 vezes 3 dá 18. Não tem 18 aqui como opção. E se tivesse, teriam te enganado muito mal. Não é? Então, 6 vezes 6, na pátria amada, já dá 36. Vezes este 6 aqui. 6 vezes 6 daria novamente 36, vai 3. 6 vezes este 3 fica 18, mais 3 fica 21. Então, 216. Esta aqui é a opção correta. São 16 elementos, ou seja, 16 casos são possíveis no lançamento de um dado 3 vezes. Ok? Então, a opção correta é realmente a opção B. Maravilha. Será que vocês acreditam que o exercício 14 cabe aqui nesse espacozito? Nesse espacozito aqui? O exercício 14. Vamos lá verificar. A probabilidade de ganhar uma bicicleta numa rifa de 100 bilhetes. A probabilidade de ganhar uma bicicleta numa rifa de 100 bilhetes, da qual você comprou 4, é... Então, queremos saber qual é a probabilidade de ganhar uma bicicleta numa rifa de 100 bilhetes, onde eu comprei 4. É muito simples. Você deve entender que, segundo a definição clássica de probabilidade, probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, você comprou quantos bilhetes? Você comprou 4 bilhetes. Então, esses 4 bilhetes favorecem a sua vitória. É o número de casos que te favorece, número de casos favoráveis. Agora, quantos casos são possíveis? Quantos bilhetes a rifa tem? A rifa tem 100 bilhetes. Então, qual é a probabilidade de eu ganhar? Se 4 casos favorecem a minha situação e no total existem 100 casos, nós ficávamos com 4 sobre 100. Divide aqui por 4 e divide aqui por 4, fica 1 sobre 25. A probabilidade de ganhar aqui seria 1 sobre 25. Opa! Opção correta, novamente, opção C, ok? Opção correta, novamente, é a opção C. Bom, há quem possivelmente talvez tenha se complicado um pouco e colocou a opção A por causa de ganhar uma vez e dividir por 100. Bom, aí já foi um lapso mesmo. Mas, enfim, acho que deve ter acertado nas outras. Deve ter acertado nas outras questões. Vamos lá verificar se, entrando em 15 e 16, há quem já tem 8 valores. Não é? Vamos verificar isso aí. Número 15. Qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara no lançamento de 3 moedas? Essa aqui batia. Essa aqui, número 15, tinhas que saber para matar os gajos. Não é? Qual é a probabilidade de obter uma cara no lançamento de uma moeda? Quantas vezes? 3 vezes. Quando eles dizem qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara? Ok. Pelo menos uma cara significa ter cara uma vez ou mais do que uma vez. No lançamento de uma moeda, quantas vezes? No lançamento de uma moeda, 3 vezes. Bom, você tem que recordar que probabilidade é o número de casos que favorecem aquilo que você pretende estudar, a probabilidade de ocorrer.
sobre o número de casos possíveis. A moeda, o número de casos possíveis. A moeda tem quantas faces? A moeda possui duas faces. Só que você vai lançar 3 vezes. Então, 2 elevado a 3, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Ah, ok. O número de casos possíveis é 8. Agora, prof, como é que vou ter um número de casos favoráveis? Eu recomendo desenhar já a árvore. Como é que funciona a árvore? A árvore funciona da seguinte forma. Quando eu lançar pela primeira vez, pode sair cara ou coroa. Quando eu lançar pela segunda vez, pode sair cara ou coroa, dado que o primeiro lançamento já foi cara. E aqui, pela segunda vez, pode sair cara ou coroa, dado que a primeira vez foi coroa. Mas quando eu vier lançar pela terceira vez, pode sair cara ou coroa, dado que a segunda foi no nananana e sendo que a primeira foi isto. Pode sair cara ou coroa, pode sair cara ou coroa, pode sair cara ou coroa. Então, aqui tenho a árvore que mostra como é que os eventos podem ocorrer. Portanto, se eu usar este primeiro caminho, tenho cara, 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 cara. Então, cara, cara, cara. Depois, aqui tenho cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. De seguida, tenho cara, coroa, cara. Então, tenho cara, coroa, cara. Após isto, temos cara, coroa, cara. Então, depois disso, temos cara, coroa, coroa, perdão. Cara, coroa, coroa. Depois disso, podemos estar a começar com coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, cara. Depois disso, temos coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. A seguir, temos coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, cara. Depois disso, temos coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, coroa. Este aqui seria o espaço a mostrar, que é, no caso, o espaço de resultados. Mostra todos os resultados possíveis no lançamento de uma moeda 3 vezes. Portanto, você pode contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos possíveis. Agora, os casos favoráveis é sair cara pelo menos uma vez. Vamos lá. Aqui. Qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara? Não é? Aqui você tem pelo menos uma cara, aqui você tem 2 caras, então tem pelo menos uma. Aqui também tem pelo menos uma cara, aqui tem pelo menos uma cara. Veja só, aqui são 2 caras, então tens pelo menos uma cara. Aqui, eu estou a usar C para cara, né? Aqui você tem pelo menos uma cara. Aqui você também tem pelo menos uma cara. Aqui não tem cara, ok? Quantos casos tem pelo menos uma cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 casos favorecem ter pelo menos uma cara. Eles poderiam ter dito qual a probabilidade de sair pelo menos 2 caras. Então você só ia contar a partir de 2 para diante. Os que têm 2 caras para cima, né? Então a probabilidade era 7 sobre 8. Matava ou não matava a questão? Matava um pouco, é por isso que eu disse que era preciso saber um pouco também. Opção correta, novamente temos opção A pela segunda vez na correção deste exame. Pincelamos o gancho. Vamos para 16. Agora já estamos a entrar em sucessões. Uma sucessão de termo geral AN é estritamente crescente se para todo N pertencente a números naturais se obtém. Então, queremos saber quando é que a sucessão é estritamente crescente. Vamos separar isto. Muito bem, eu quero que preste bastante atenção no que vou mostrar agora. Quando a sucessão, o termo consequente, for maior ou igual que o termo antecedente, a sucessão é crescente. Mas quando a sucessão, o termo consequente, for apenas maior que o termo antecedente, também a sucessão é crescente. E é o que nós temos aqui na opção A e na opção D. Aqui é crescente, aqui é crescente. Só que aqui o enunciado diz estritamente crescente. Quando é que é estritamente crescente? Aqui dissemos que a sucessão é crescente, mas no sentido lato. Ok? É crescente no sentido lato. Quando o consequente for maior ou igual que o seu antecedente, é crescente no sentido lato. Mas, quando o consequente for sempre maior,
aí dissemos que é uma sucessão crescente, estritamente crescente. Aqui é que é estritamente crescente. Deu para perceber? Então, quando ela é crescente no sentido lato, significa que nós temos uma situação em que poderias ter 3, 4, 5, depois 5, não é? Depois 6, 7, 8. É como se a sucessão crescesse, mas por vezes ela parasse para repetir um termo passado, sem ter que decrescer. Então, 3, 4, estamos a crescer. 5, estamos a crescer. Só que aqui ele parou de crescer. A sucessão parou de crescer. E depois volta a crescer novamente, depois para de crescer. Então, é crescente no sentido lato. Assim. Mas assim é estritamente crescente. Logo, opção correta é opção A. Não vale dizer que tem duas opções corretas. Isso é falso. Ok? Então, a opção correta é A. Pela terceira vez, opção A é uma opção correta. Bom, jovens, temos aqui número 17. E para quem já acertou até 16, já tem 8 valores. Já passou. Será que alguém já passou só por ter feito até número 16? Vamos lá tentar ver se esses jovens matam ou não matam. Alguém já passou só por ter feito até 16? Deixa ficar aí o teu comentário. Eu passei só por ter feito até 16. Agora já estou a organizar a média. Então, é só também contabilizar. Vamos aproveitar a contabilizar as questões que já acertamos, porque acho que passar é ter 8 valores, né? Então, quem já fechar 8, quem fechar 8 a partir do número 18, é só dizer, já passei a partir de 18, agora estou a organizar a média. Então, quem tiver passado a partir de 20, é só dizer, já passei a partir de 20. Né? Quem conseguiu média nota 8 a partir da questão 20, é só dizer, já passei a partir de 20, agora estou a organizar a média. Não se esquecendo de quem tiver DZA, precisa escrever, tive DZA, não é? A ideia é interagirmos com o vídeo, para deixarmos para esses putos que há de ver depois de malta 1 ano, 3 anos, que nós matamos, porque vocês devem entender que vocês fizeram 12ª agora, vocês já são manos, já. Não tem como, mano. Vocês já são manos. Vamos aqui para a questão número 17. Não é? 17. Qual é o termo geral de uma progressão geométrica cuja razão é 2? E o segundo termo é 3. Então é só testares, não é? Qual é o termo geral de uma progressão geométrica, não é? Cuja razão é 2, não é? E o segundo termo é 3. Então, dizem que a razão, que é o Q ou R, dependendo de onde você estudou, é igual a 2 e o segundo termo é igual a 3. Você sabe que na progressão geométrica, AN, o N ou AN sempre é o primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1. Portanto, o importante aqui é entender que a expressão do termo geral desta progressão geométrica será uma expressão em que aqui obrigatoriamente terá que ser o 2. Ou seja, o N deve ser igual a alguma coisa vezes 2 elevado a N menos 1. Mas eu vou testar o segundo termo. Se no lugar de N eu colocar 2, ela deve estar a dar como resposta o 3. Não, mas primeiro vamos verificar qual dessas expressões tem 2 como base aqui na potência. Opção B, não. Opção D, não. Fica a opção A ou opção C. Vamos testar a opção A. Na opção A temos o N igual a 3 vezes 2 elevado a N menos 1. Sabemos que o segundo termo deve dar 3, então no lugar de N vamos colocar 2. Vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2 no lugar de N, menos aqui o 1. Isso dá 3 vezes 2 menos 1, vai dar 1. Fica 3 vezes 2 elevado a 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. O segundo termo não deu 3, deu 6. Logo, não pode ser a opção A. Vamos tentar testar a opção C. Na opção C temos 3 vezes 2 elevado a N menos 2. Então, vamos lá. O N
igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 2. Então, colocando 2 no lugar de n, ficaríamos com 3 vezes 2 elevado a n, que no caso é 2, menos aqui o 2. Então, colocamos 2 aqui no lugar de n, presta atenção, tá bom? Então, fica 2 menos 2 é igual a 0. Portanto, isto vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 0 dá 1. 3 vezes 1 é igual a 3. E matamos o gajo, exatamente. Matamos o gajo. 3 é exatamente o 3 que deveria sair aqui. E a opção correta é a opção certa, que é a opção C. Bom, rebentamos 17. Vamos continuar. 18. Em 18 temos o seguinte. Quais são os primeiros 6 termos da progressão? Aí era para criança mesmo. Era tipo, será que você esteve na aula de sucessões ou não esteve? O n igual a 2n menos 1, que eram os 6 primeiros termos da sucessão. Então, você coloca 1 no lugar de n, vai ficar aqui com 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 é igual a 1. Este é o primeiro termo. Coloca 2 no lugar de n, vai ter 2 vezes aqui o 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Coloca 3 no lugar de n, vai ficar 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Não é? Coloca 4 no lugar de n. 2 vezes 4, menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Já chega. Nós vamos escrever aqui. O primeiro termo é 1, depois 3, depois 5, depois 7, não é? Depois disso, 9, depois 11. Porque estão a contar de 2 em 2. Opção correta. 1, 3, 7, 5, 7, 9, 11, por aí vai, não é? Esta opção é a opção D. Matamos o gajo. 19. 19. Numa sucessão de termos geral, o 10º termo é... que era o 10º termo. É só saberes entender esse tipo de questão, não é? Se an é igual a 2n ao quadrado mais 5 dividido por 5, o 10º termo é um termo de posição 10, é um termo de ordem 10. Significa que no lugar de n você coloca 10. Então fica 2 vezes 10 ao quadrado, mais aqui o 5 dividir por 5. Presta atenção, se você errar multiplicação, vai errar a conta, né? 10 ao quadrado é igual a 100. 100 vezes 2 é igual a 200. 200 mais 5 vai dar, podemos até colocar aqui, a 10 vai ser igual. 10 ao quadrado, primeiro tem que começar com potência. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 2, 200. 200 mais 5, 205. A dividir por 5. 20 divide 5, 4 vezes. 5 divide 5, uma vez. 41. O 10º termo nesta sucessão é aqui o 41. Opção B. Então pegamos a opção correta, que no caso é a opção B. Bom, vamos continuar aqui com as opções, desta vez entrando na questão 20, que é a metade do exame. Qual é o 4º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é menos 4 e a razão é 2? Bom, querem saber o 4º termo numa PG de razão Q igual aqui, a razão disseram que é 2, não é? E o primeiro termo, A1, é igual a menos 4. Lembre-se, na PG, para achar termos, tens que usar a expressão termo geral. A1 vezes Q elevado a N menos 1, não é? Escrevendo a expressão termo geral, a N será igual ao primeiro termo, quanto é? É menos 4, então coloca menos 4 vezes a razão, que é no caso o 2 elevado a N menos 1. Mas a ideia não era escrever a expressão termo geral, é achar o quarto. Então, no lugar de n, coloca 4. Fica menos 4 vezes 2
elevado a 4 no lugar de n, menos 1. Então, teremos menos 4 vezes 2 elevado a 4 menos 1 dá 3. Então, ficamos com menos 4, dá prioridade à potência, faça devagar. 2 elevado a 3 não é igual a 6, não é. Ok? 2 elevado a 3 dá 8. Ok? 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 4, 32. Então, bastava não errar multiplicação, matava os gajos. A resposta correta, menos 32. Opção C. Não é? Opção C. Vamos para 21. Em 21, ok? Em 21, a gente tem o seguinte. 21. Qual é a razão de uma progressão geométrica crescente? Atenção, é muito importante essa parte de crescente, em que o quarto termo e o sexto termo são, respectivamente, 32 e 128. Então, a progressão é geométrica, PG. Agora, dizem que o quarto termo é 32 e o sexto termo é 128. Qual é a razão? Maravilha, é só usar a expressão de termo geral. Só que você deve prestar atenção no seguinte. Na expressão de termo geral, a gente coloca... Quando coloca A1, aqui coloca menos 1. Mas eu não tenho A1. E esses dois termos não são consecutivos. Se não são consecutivos, eu não posso pegar este e dividir por este. Então, você vai usar a expressão de termo geral, mas adulterando o termo que vai colocar aqui. Vai ficar AN igual, por exemplo, entre esses dois termos, qual é o menor? É o 4. Então, aqui vou colocar A4 vezes a razão elevado a N menos... Em vez de ser 1, tem que ser a ordem do termo que está aqui, que no caso é 4. Já está. Como eu tenho o sexto termo, no lugar de n vou colocar 6. Vai ficar A6 igual, não é? A A4 vezes a razão elevado a 6 no lugar de n menos 4. Agora é só colocar os valores. Qual é o valor do sexto termo? O sexto termo é 128. Então, vamos colocar 128 igual o quarto termo, 32. 32 vezes a razão, este menos este dá 2. 32 passa para cá, divide. Quanto dá 32? 128, não é? Dividir por 32. Vamos lá. Cá entre nós, quanto é que dá? É igual a 4. Então, 4 igual aqui ao quadrado. Para sair este quadrado, a gente diz que o que deve ser igual a mais ou menos, porque é um número par. Raiz quadrada, porque é 2. Se fosse 3, ficaria raiz cúbica, né? Mas só que se é um número ímpar, a gente nunca coloca mais ou menos. Só coloca mais ou menos quando o número daqui for par, o expoente. Raiz deste valor aqui, que no caso é 4. Portanto, fica mais ou menos raiz quadrada de 4 na pátria amada igual a 2. Como a progressão é crescente, significa que a razão, não é? Ela deve ser maior do que 0. Portanto, na verdade não é só maior que 0, tem que ser maior do que 1. Portanto, a razão não pode ser menos 2, tem que ser Q igual a 2. É verdade, você poderia ter usado o método arcaico e ter chegado à resposta. Aqui, opção correta para 21, opção A. Acho que essa é a quarta vez que a gente marca A como opção. Se você já marcou mais 10 vezes A como opção correta, já deve ter falecido, né? Portanto, matamos isto. Vamos voltar com o nosso enunciado para fazer 22. Eu acredito que há quem já passou. Só está a organizar a nota já. Acredito nisto. Então, qual é a razão da progressão geométrica? Então, temos aqui uma progressão geométrica em que nos é dado o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Por serem termos consecutivos, você vai fazer o seguinte. Temos aí 22. O primeiro, 2 raiz de 2. O segundo, 4 raiz quadrada de 6. O não sei quantos, o terceiro, que é 8 raiz quadrada de 8. Há quem fica zangado quando aparece raiz na matemática. Irmãos, você tem 12ª, o que te faz zangar por ver uma raiz?
Não pode, né? Você passou da nona, onde aprendeu radicais, não sei o que, passou da 10ª. Hoje, na 12ª, quando vê raiz, zanga. Essa progressão geométrica é difícil, porque ter raiz não faz isso, ok? Não faz isso. Não faz mais, ok? Não faz mais essa cara aí. Aqui temos A1, aqui temos A2, aqui temos A3. Por serem termos consecutivos, e eles já disseram que tipo de progressão é só determinar a razão da seguinte forma. A razão será o segundo termo, não é? Dividido pelo primeiro. Aquele que está depois dividido por aquele que está antes. Não é? Por serem consecutivos. Então, pega 4 raiz quadrada de 6, divide por 2 raiz quadrada de 2. O que está fora divide com o que estiver fora da raiz, então vai dar 2. Quando o índice for o mesmo, o que estiver dentro da raiz divide com o que estiver dentro da raiz. Portanto, a razão será igual a 2 raiz quadrada, 6 a dividir por 2 dá 3. Matamos o gajo. Se eu pegasse o terceiro e dividisse pelo segundo, também posso fazer desse jeito. Também podes fazer desse jeito. E irá obter o mesmo valor. Então, a opção correta é a opção certa, que no caso é a opção C. Maravilha. Temos aqui a opção C. Vamos para o exercício 23. Em 23, considere uma sucessão UN com N pertencente a naturais. Qual das seguintes sucessões é convergente? Como é que você vai descobrir se a sucessão é convergente ou não? É muito simples. Fazes o limite da sucessão, lembrando que em qualquer limite, no limite de qualquer sucessão, o N sempre tende para o infinito. Portanto, fazes o limite da sucessão. Quando perceberes que o limite da sucessão dá um valor k, que é um número real finito, então dizes que a sucessão é convergente. Se der mais infinito ou menos infinito, não é convergente, é divergente, ok? Então, era só calcular o limite de cada uma dessas expressões. Para quem já é especialista em calcular limite, isso dá infinito, isso dá infinito, isso dá infinito. Agora, quando fizesse a linha A, o limite de UN, que é no caso o limite do 5 elevado a menos N, com N tendendo para o infinito, você ia obter 5 elevado, no lugar de N coloca infinito, fica menos infinito. Portanto, isso aqui seria, veja só, como o infinito é negativo, nós vamos inverter a base, ficávamos com 1 elevado a 5, 1 sobre 5 elevado a mais infinito, que por sua vez seria 1 sobre todo número maior do que 1, quando é elevado a mais infinito, ele dá mais infinito. 1 a dividir por mais infinito, qualquer número dividir por infinito dá 0. Então percebes que o limite desta sucessão dá 0. 0 é um número real finito. Então significa que esta sucessão é convergente. Ok? Esta sucessão é convergente, porque o seu limite dá um valor finito. Todos os outros seus limites vão dar infinito. Ok? Então, a opção correta é a opção A. Acho que esta é a 5ª vez ou a 6ª vez em que a opção correta é A. Bom, 24. A sequência menos 35, menos 29, menos 23, menos 17, menos 5, menos 11, menos 5. Vamos lá tentar observar esta sequência juntos. Ok? Temos aqui menos 35, não é? Depois temos menos 35, menos 29, menos 23, menos 17, menos 11, não é? Depois vem menos 5. Percebes que estão a contar de 4 em 4? Parece que é mais 4, porque se fizeres menos 35 mais 4 dá esse valor, 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 mais 4 dá menos 1. E mais 4 vai dar 3, mais 4 vai dar 7, mais 4 vai dar 11, mais 4 vai dar... Não é mais 4 nada, eu estou aplacado. É mais 6, perdão. É mais 6, veja só. Este mais 6 é que dá este, mais 6 dá este, mais 6 dá este, mais 6 dá este, mais 6 dá este. Mais 6 vai ficar, menos 5 mais 6 vai dar 1.
mais 6 vai dar 7, mais 6 vai dar 13, mais 6 vai dar 19. E percebes que mais 6 vai dar 25, mais 6 vai dar 31, mais 6, parece que isso está a ir para o mais infinito. A ideia dessa sequência, os números estão a crescer para o mais infinito. O que é que isso significa? Qualquer sucessão, não é? Que você percebe que os termos da sucessão tendem a ir para mais infinito, em primeiro lugar, ela disse que é divergente. Toda sucessão divergente é infinitamente grande, mas quando ela vai para mais infinito, chama-se grande positivo. E quando ela vai para menos infinito, é grande negativo. Então, neste caso, professor, o que é que isso significa? A sequência é uma sucessão infinitamente, já sabemos que é infinitamente grande, não é? Porque vai para mais infinito. Só que é grande positivo. A opção correta é a opção A. É infinitamente grande positivo, porque vai para o mais infinito. Se os termos tendem para o mais infinito. Novamente, pincelamos a opção A. Novamente, pincelamos a opção A. Bom, tem uma questão que eu considero muito bonita, né? Sobre o ponto de vista de elaboração, aqui foi 24. A questão 25. Eu acredito que o examinador foi um pouco criativo ao fazer essa questão. Diz o seguinte: se 1 sobre Cn converge para zero, ou seja, o limite de 1 a dividir por Cn vai ser igual a zero, o Cn sozinho diverge porque vai para mais infinito. Então, Cn tem como termo geral. Queremos saber qual seria, não é, a expressão do termo geral para Cn. Para você descobrir isso daí, deve imaginar em cada uma das opções que no lugar de n você está a colocar infinito. Verifique qual das sucessões tende a ir para o mais infinito, quando no lugar de n você coloca infinito. Aqui, colocando infinito, no final a gente terá infinito menos 1 dá infinito. Qualquer número dividido por infinito dá zero. Não está a ir para infinito, está a ir para zero. Não é este aqui. 2 a dividir por 3 dá 0, alguma coisa. Então a gente lá tem, neste caso de 2 sobre 3, a gente tem um número A que está entre 0 e 1. E a gente sabe que qualquer número entre 0 e 1 elevado a mais infinito, ele vai ser igual a 0. Então aqui também vai para 0, ok? Colocando infinito aqui, 4 vezes infinito dá 0, não é? 7 por 0, perdão, 4 vezes infinito dá infinito. 7 por infinito dá 0, então 10 menos 0 é igual a 10. Tinha que ir para infinito, logo ainda não é a opção C. A opção correta é a opção A. Por quê? Aqui você vai ter infinito, se colocar infinito no lugar de n, terá infinito a somar com algum valor. Infinito mais qualquer que seja o número é sempre infinito. A opção correta é a opção A. Ou seja, a opção A não era para colocar lá nas primeiras páginas. Era para colocar mais para essas páginas de cá. 26. Vamos lá? Qual é a soma dos termos da progressão aritmética? Bom, eles já te pouparam, disseram que é aritmética. Já sabes que é uma PA, onde o primeiro é menos 16, o segundo é menos 14, depois temos menos 12, e de seguida temos aqui reticências, de seguida 84. Então, qual é a soma de todos os termos dessa progressão aritmética? Bom, para achar a soma de todos os termos dessa progressão aritmética, você tem que saber, se é uma PA, a fórmula da soma não custa. Sn é sempre igual ao primeiro termo a somar mais o último termo a somar a dividir por 2, multiplicar pela quantidade de termos que estou a somar. Isso não custa. Agora, o problema é quantos termos você estará a somar aqui.
Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. Este é um termo que está numa posição desconhecida por causa da reticência. Significa que tem vários outros termos até chegar aqui. Então, o único problema é descobrir a ordem deste termo. Só isso. Ok? Então, para descobrir a ordem deste termo, terás que usar a expressão termo geral. AN igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes D, que é a diferença. Agora, para achar a diferença, tens que pegar dois termos consecutivos. No caso, aqui tenho o segundo menos o primeiro. O segundo termo é menos 14. Menos o primeiro termo é menos 16. Menos 16. Menos de menos dá mais. Então, D vai ser igual a menos 14 mais 16. Resposta 2. A N será igual ao primeiro termo, que no caso é aqui menos 16. Mais aqui o N menos 1 vezes aqui o D que deu 2. Como o meu objetivo é descobrir em que posição se encontra o termo 84 para saber quantos termos devo somar, aqui no lugar de AN já vou colocando 84. Não é? Já vou colocando 84. Então vai ficar 84, o 16 é negativo, vem para cá, fica mais 16, igual a N menos 1 vezes 2. Bom, isto aqui, este mais este vai dar 100, igual a N menos 1 vezes 2. 2 está a multiplicar, passa por lá, divide. 100 a dividir por 2 será igual a N menos 1, não é? Porque esse 2 multiplica tudo, né? Passa por lá, divide tudo. Então, 100 a dividir por 2 dá 50, igual aqui a N menos 1. O menos 1 passa para cá, soma, fica 51 é igual a N. Então, prof, significa que estamos a somar 51 termos. Exatamente. Todo esse transpiro foi só para isso. É soma de 51 termos, igual... Qual é o primeiro termo que a gente está a somar? É menos 16. Ok. Mas... qual é o último termo que a gente vai somar? É o 84. Dividir por 2. Vezes 51. Então, a soma de 51 primeiros termos dessa progressão aritmética vai ser... quanto dá isso aqui? Quanto é que dá mesmo? 14 menos 6 dá 8. Devolvemos... dá 68. A dividir por 2 vezes 51. É que eu não tenho calculadora. 6 a dividir por 2 vai dar 3. 8 a dividir por 2 vai dar 4 vezes 51. Bom, agora é só fazer este produto. Eu vou fazer de uma forma estranha. Vejam só. 5 vezes 4 dá... para mim estou a fazer 50 vezes 34. 5 vezes 4... para mim vai dar 5 vezes 4, prof. Vai dar 20, não é? Vai 2. 5 vezes 3 dá 15, mais 2 fica 17. Como o 50 tem 0, coloco o 0 aqui do 50. Depois 1 vezes 34 dá 34. Que magia é essa? Coisa de nerds, meu jovem. Coisas de nerds. Isso dá, este valor mais este fica 1734. Ok? 1734. 1734. Opção correta, opção A. Não é? Não estou a dizer que o professor Pedro é nerd, mas aquilo é coisa de nerd. Brincadeiras das crianças. 27. 27. No primeiro dia de um certo mês, uma capoeira produziu 3 ovos. No segundo, 9. No terceiro, 27. E assim sucessivamente. No dia em que produziu 729 ovos, começou a comercialização. Em que dia do mês começou a comercialização? No primeiro dia, a capoeira produziu 3 ovos. No segundo, 9. No terceiro, 27. Depois foi produzindo, até o dia em que produziu 729 ovos. 729 ovos. Só que neste dia
começaram a vender esses ovos, não é? Exatamente neste dia, começaram a se vender os ovos. Então, em que dia foi o início da comercialização dos ovos? É só descobrir a ordem deste termo aqui. Mas este é o primeiro, este é o segundo e este é o terceiro. Tenta ver se é aritmética ou geométrica esta sucessão. Portanto, 9 menos 3 dá 6. 27 menos 9 dá 18. Logo, não é aritmética. Agora tenta dividir. 9 a dividir por 3 dá 3. 27 a dividir por 3 dá 3. Então é progressão geométrica, porque a divisão é sempre a mesma. Portanto, a gente vai dizer que é uma progressão geométrica de razão que é igual a 3. A expressão termo geral é sempre o primeiro razão elevado a n menos 1. Prof, então já matamos. Por quê? Porque, estudante, a n, que é o último termo, no caso é 729, igual ao primeiro termo, que no caso é aqui 3, não é? Vezes a razão, que por coincidência é 3. Então, vezes a razão, que por coincidência é 3, elevado a n menos 1. Professor, aí podemos pegar o 3, jogar para lá e vai dividir. Exatamente, estudante. Então, significa que o 3 passando para lá divide. Não é? Vamos ficar. Ou podemos pensar o seguinte, que mantemos a base, somamos os expoentes. Tanto faz. Se eu passar para lá, o 3 divide. Então, terei 729 igual a 3 elevado a n menos 1. Aqui a dividir por 3. 7. Já agora vai custar. Eu nem sei fazer divisão. Mas ok. 7 divide 3 duas vezes. 2 vezes 3, 6. Para 7 falta 1. Com 2 fica 12. 12 divide 3, 4 vezes, não é? 9 divide 3, 3 vezes, igual a 3 elevado a n menos 1. A saída é procurar uma forma de escrever este número usando 3. Então, fica 3 elevado a alguma coisa. Não é? 3 elevado a alguma coisa tem que estar a dar este número. É só pegar os 243, divides por 3. 24 divide 3, 8 vezes. 3 divide 3 uma vez. É decomposição em fatores primos. Isso aprendemos na 6ª classe. Decomposição em fatores primos. Pegas esse número, divide por 3, dá 81. Divides por 3, dá 27. Divides por 3, dá 9. Divides por 3, dá 3. Acabou. Porque quando dividires por 3, vai dar 1. Então, significa que 3 repetir este número, né? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 1. Só que 1 não muda nada. O 3 foi repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, é elevado a 5. É uma equação exponencial. Se este número for igual a este, então 5 deve ser igual a n menos 1. Se 1 vier para cá, vai somar e vai ficar 6 igual a n. Então, professor, quer dizer o seguinte, que este termo é um termo de ordem 6. E se os ovos começaram a ser vendidos exatamente neste dia, cada termo indica, a ordem do termo indica o dia, né? E o termo indica a quantidade dos ovos. Então, significa que no 6º dia produziram-se tantos ovos. Então, como no 6º dia produziram-se tantos ovos, logo, as vendas dos ovos começaram exatamente no dia 6. Ok. Qual seria a opção correta? Opção C. A comercialização iniciou no 6º dia. Marcava as 6 saídas do barulho. Opção correta. Agora vamos continuar. Já matamos a opção correta. Vamos agora para o exercício 28. 28. Pedro criou uma conta numa rede social. E Pedro, sou eu. Brincadeiras. Mas Pedro sou eu. Pedro criou uma conta numa rede social. Nesse mesmo dia, 3 pessoas começaram a segui-lo. Após um dia, ele já tinha 20 seguidores. E após 2 dias,
já eram 37 seguidores. Para aí. Criou uma rede social. No dia em que criou, teve 3 seguidores. No dia seguinte, teve 20 seguidores. Depois do dia seguinte, que é o dia seguinte do seguinte, ele teve 37 seguidores. Parece que por dia aumentam 17 seguidores. Ok. Pedro percebeu que a cada novo dia ele ganha 17 seguidores. O gajo deve ser famoso. Só não sei se é tão famoso quanto eu sou. Mas enfim, considerando que o crescimento dos seguidores permaneça constante, quantos dias levará para atingir 66 seguidores? Ok. Vão subindo 17 até o dia em que ele vai ter 666 seguidores. É só procurarmos saber a ordem deste termo. Assim nós saberemos o dia em que ele terá esses seguidores, porque este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. Como é mais 17, mais 17, mais 17, mais 17, mais 17, mais 17, isso define uma PA, de diferença D igual a 17. A expressão do termo geral igual a 1 mais N menos 1, vezes D. O último termo, esse 666, deve ser igual ao primeiro, que é no caso 3. Mais N menos 1 vezes aqui o D, que no caso é D17. Prof. Passa o 3 para lá, subtrai 663. Porque esse 3 quando vem subtrai, não é? Então teremos aqui N menos 1, não é? Vezes 17. Esse 17 passa para cá, faz o quê? Divide. Então teremos 663 a dividir por 17 igual a N menos 1. Porque estava a multiplicar tudo. Agora, professor, como é que se divide isso aí? Irmãos. Vamos lá. Até dessa vez vou fazer daqui do lado, né? 663. Eu não tenho calculadora. Nem sei se vou conseguir de cabeça. 66 divide 17 umas 3 vezes. 3 vezes 17 dá 51. A diferença, 6 menos 1. 6 menos 1 é igual a 5. 6 menos 1 é igual a 5. E 6... Aqui alguma coisa não estou... Eu estou aplacado ou alguma coisa não fiz bem? Exatamente. Agora, 6 menos 1 aqui vai dar... 6 menos 5 vai dar 1. Então fica 15. 15 é menor que 17. Logo estamos corretos. Baixamos aqui o 3. Fica este valor dividido por isso aqui. Quanto é que dá? Irmãos, isso tem cara de 9. 9 não. Ei. A bomba bento. Não sabe, é 9. Tem cara de 9. 9 vezes 7 vai dar exatamente 63. 3 vai 6. 9 vezes 1 dá 9. Mais 6 dá 15. A diferença dá 0. Essas coisas de dumbar cabeça. Dumbar quer dizer confiar, para quem não sabe. 39 será igual a N menos 1. Menos 1 passa para cá, teremos 40 igual a 9. Mano, vai ter que passar um mês, 10 dias para o Pedro conseguir chegar aqui. Esse gajo não é famoso. Porque, por exemplo, para mim aqui, não vai precisar desses dias para esse vídeo ter 666 likes. Será que é possível chegarmos a 666 likes? Se esse jovem que está a assistir até agora ainda não deixou like, mas está nessa parte do vídeo. Meu jovem, vamos lá deixar like, vamos compartilhar, ok? Ele tem que ser 40, então, para ele atingir esse número, precisará de 40 dias. Matamos o gajo e já fomos. Vum, vum, já fui. Conhece essa música, né? De vum, vum, já fui. Não vou dizer de que é. Então, vamos para aqui para número 29. Temos um grafiquinho. Temos aqui
um ponto A e temos aqui 1.5, não é? De seguida temos um pontinho pintado, está escrito 3. Aqui diz o seguinte: seja f uma função real, de variável real, representada na figura, e A um ponto de acumulação do seu domínio. Neste caso, é correto afirmar que f é, depois tem contínua, contínua, descontínua, descontínua. Vocês devem entender uma coisa. O ponto de acumulação é aqui o ponto de abscissa A. Veja que quando vens para A do lado esquerdo, vens até aqui. Quando vens para A do lado direito, vens até aqui. Então, tanto vindo do lado direito quanto do lado esquerdo, vens até aqui. Só que aqui tem uma bolinha pintada. Logo, já entendes que a função f é descontínua em A. Isso não se discute. É descontínua em A. Mas como vindo do lado direito e vindo do lado esquerdo está a dar exatamente o mesmo valor, para além de ser descontínua, ela é descontínua do tipo eliminável, porque os limites laterais em torno de A são iguais. O limite de f de x com x tendendo para A do lado direito é igual ao limite de f de x com x tendendo para A do lado esquerdo e vai ser igual. Todos vêm até aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vem até aqui onde temos 1.5 no valor de y. Ok? Então, para quem já viu a aula sobre limites laterais com base em gráficos no capa desperto, acho que não tem nada disso. Então, a opção correta é a opção D, descontínua e eliminável em A. Ok? É descontínua, mas é eliminável. É descontínua por causa dessa bola pintada aqui, porque a função no ponto está aqui. Ela é igual a 3. O f de A é igual a 3. Maravilha. A opção correta é a opção D. Isto para exercício 29. E para exercício 28, sexto dia, a opção correta é a opção C. Vamos para número 30. Em 30, qual é a abscissa do ponto de descontinuidade eliminável no gráfico da função? Bom, eu vou te ensinar uma coisa de uma forma rápida. Não vou dar todos os fundamentos teóricos, porque já dei noutros vídeos do capa. Quando te pedirem a abscissa do ponto de descontinuidade eliminável, você vai vir no denominador e, neste caso, como a expressão já está fatorizada, verifica qual das expressões você consegue simplificar numerador com denominador. Então, neste caso, eu percebo que esta parte é possível simplificar. Esta parte que é possível simplificar é o x menos 2. Quando eu igualo a 0, tenho x igual, esse menos 2 passa por lá, tenho x igual a 2. Portanto, a abscissa x igual a 2 é uma descontinuidade de primeira espécie do tipo eliminável. Ok? Esta aqui é a abscissa do tipo eliminável. Então quer dizer que esta outra parte, o x menos 3, que não dava para simplificar, é não eliminável? Não, está errado. Aquela parte que a gente não consegue eliminar não é não eliminável. Ela disse descontinuidade de segunda espécie. E aquela que a gente consegue eliminar é primeira espécie do tipo eliminável. Então, neste caso, a opção correta é certo de C. Ok? A eliminável é x igual a 2, segundo o que eu mostrei aqui. Bom, vamos viajar. Dessa vez é para andar rápido, que nem a diarreia. Quando você chega no limite, escorrega. Não é? Temos limite aqui de 1 menos 2x com x tendendo para mais infinito. Qual é o resultado? É só no lugar de x colocares infinito. Não é? Como é mais infinito, vai ficar 1 menos 2 vezes infinito vai dar infinito. 1 menos infinito vai dar menos infinito. Já está. Porque infinito é muito maior, né? Então, 1 menos infinito continua menos infinito. Matamos o gás. É só ver a opção enquanto eu pincelo aqui. Opção A. Ok? Opção A. Número 32. Temos limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 com x tendendo para 3. Bota 3 no lugar de x. Vai dar
3 ao quadrado menos 9 a dividir por 3 menos 3. 3 ao quadrado dá 9 menos 9 sobre 3 menos 3 dá 0. 9 menos 9 dá 0 sobre 0. Opa, deu 0? Não, não dá 0. Quando dá 0 sobre 0 é uma indeterminação. Significa que é só derivar o numerador a parte e derivar o denominador a parte. Então teremos limite, não é? A derivada de x ao quadrado dá 2x. A derivada de 9 é 0. A derivada de x é 1. A de 3 é 0. Então x tendendo para 3. No lugar de x é só colocar 3. Vai ficar 2 vezes 3. A dividir por 1. 1 não muda nada. 2 vezes 3 vai dar 6. Matamos o gajo. Matamos o gajo. Opção correta, certo. É a opção C. Ok? 33. Querem também o valor do limite. Vamos matar o gajo. 33. Temos limite da raiz de x menos 1 menos a raiz quadrada de x, com x tendendo para mais infinito. Se colocares mais infinito aqui, isso vai dar infinito menos infinito. É uma indeterminação. Agora, este tipo de indeterminação, como deve ser resolvido? Quando é infinito menos infinito, você bota o seguinte. Eu não sei. Vamos fazer do jeito mais rápido. Basta dar infinito menos infinito com radical. Um tem um radical, o outro não tem, outro tem radical, esse também tem. Então aqui você vai colocar uma diferença de quadrados. X menos 1 ao quadrado menos a raiz quadrada de x ao quadrado. E depois divida pela alteração desse sinal. Então fica a raiz quadrada de x menos 1, não é? Mas, em vez de menos, a raiz quadrada de x já está. Tendendo para mais infinito. Corta quadrado com quadrado, quadrado sai com quadrado. Vai ficar exatamente x menos 1 menos aqui o x sobre a raiz quadrada de x menos 1 mais a raiz quadrada de x com x indo para mais infinito. X sai com x e temos a limite de menos 1 sobre aqui a raiz de x menos 1 mais a raiz de x. X tendendo para mais infinito. Bom, no lugar de x é só colocar infinito. Aqui vai dar infinito, aqui também vai dar infinito. Vai ficar infinito positivo mais infinito. Infinito mais infinito dá mais infinito. Porque é um infinito mais outro infinito dá um outro infinito. Olha, até deixei marcador aqui de tanto falar desse jeito. E ué? Qualquer número dividido por infinito é igual a 0. Matamos o gajo. Ok? Opção correta é B. De matamos bem. Opção correta é B, ok? Gente, vamos fazer 34. Deixa eu fazer isso para alguém ver bem o que está escrito aí. Vamos fazer 34 só com os olhos. 34. 34. Considere os gráficos abaixo. Qual das opções admite derivada no ponto de abscissa x0? Então, nós queremos saber qual das opções admite derivada na abscissa x0. Na abscissa x0. Veja só. x0 está aqui, x0 está aqui, x0 está aqui e x0 está aqui. Então, para você saber qual das opções admite derivada, tem que saber quando é que a função admite derivada e quando não admite derivada. Mas é mais fácil procurar saber quando é que não admite derivada. Não admite derivada no ponto onde for descontínuo. Não admite derivada no ponto onde houver uma variação brusca da função que acaba criando uma ponta. Por exemplo, quando uma função faz isto, tem a ver que aqui sai uma ponta. Então, não admite derivada. Ali. Quando uma função faz isto, de repente faz isto, tem a ver que aqui sai uma ponta. Então, nesta ponta, não admite derivada. Ok? Nas pontas, não vai admitir derivada. Nas bolinhas abertas, que são pontos de descontinuidade, também não vai admitir derivada. Então, eles querem saber qual delas admite. Tem a ver que aqui x0 tem uma bolinha aberta aqui. A função é descontínua. Essa aqui não aceita derivada em x0. Olha para aqui, tem uma pontinha aqui onde tem o tal de x0. Logo, não admite derivada. Esta aqui, este caso, vocês podem não estar a ver bem, mas é quase isto aqui.
que eu representei aqui. Então, esta aqui também não admite derivada. Quem admite derivada é a opção B de bem, admite derivada bem, não é? Aqui, porque neste ponto a mudança é suave, não é? A função ainda varia de uma forma suave, não é uma variação brusca que acaba criando pontas ali. Então, aí a função admite derivada. E 34, a opção correta é B, de admite derivada B, não é? Maravilha. Vamos agora para 35. Seja f de x e g de x funções definidas em R. A derivada da diferença de duas funções é dada por A. Então, temos aqui a diferença entre f menos aqui g, derivado, dado que cada uma delas é dada na ordem a x. A derivada da diferença é sempre pegar a função f e derivar, menos pegar a função g e derivar. Não tem ciência. Então, a opção correta é aqui a opção D. E deve ter muito cuidado com a opção A. Por quê? Conforme o que nós escrevemos aqui, tem que ser f de x derivado menos g de x derivado. E quando você olha para a opção A, parece que é f derivado menos g. Só que o g não tem derivada. Quem tem derivada é este g daqui. Então, a opção D é que é f de x derivado menos g de x também derivado. A opção correta é realmente a opção D. Matamos essa questão. E vamos para a próxima. Matamos 35. Será que morreu o gajo? Morreu. 36. Estamos na reta final. A primeira derivada. Uau! Aqui era só assistir aquele vídeo de 11 regras das derivadas. Tá bombar aquilo ali, mano. Já matava o gajo. Primeira derivada desta função. É só fazer o seguinte. 10 sobre 7 fica 7. Tiras 1, fica 6. 10 sobre 5 fica 5. Tiras 1, fica 4. A derivada de 9x vai dar 9. Já está. Não é? Então, qual deve ser a opção correta? Tem que ser 7x elevado a 6 menos, não é? 5x elevado a 4 mais 9. A opção correta é B. 37. Vamos para 37. 37. Qual é a primeira derivada da função? Temos esta função. Quer saber qual é a primeira derivada? De abscissa, no ponto de abscissa x igual a 1. Isso aí também é uau, isso aí. Isso aqui temos 2x ao cubo, menos x mais 5, na abscissa x igual a 1. A primeira derivada, 10 sobre 3 fica 6, x ao quadrado. A derivada de x dá 1. A derivada de 5 é 0, porque é uma constante. Agora, eles querem a derivada na abscissa 1. Significa que no lugar de x vai colocar 1. Vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado menos 1. Não é para dizer que 1 ao quadrado é igual a 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 6 dá 6, menos 1 dá 5. Mataste o gajo. Opção correta, opção A. Não é? Opção correta é a opção A, 5. Agora vamos para 38. 38. 38. Qual é a primeira derivada de? Então, temos a função g de x igual a 7 menos x dividir por x mais 1. Queremos saber qual é a primeira derivada. É só lembrar que isso aqui é derivada do quociente. UV derivado. Como é que se faz? É UV deriva U menos UV deriva V sobre V ao quadrado. Portanto, a derivada deste negócio vai ser 7 menos x deriva vezes o denominador. Menos 7 menos x, x mais 1 deriva sobre o denominador que é x mais 1 ao quadrado. Então, a derivada vai ser igual. Igual.
A derivada de 7 dá 0. A derivada de menos x dá menos 1 vezes x mais 1, não é? Menos. A derivada disto dá 1. 1 vezes x não muda nada. Então fica 7 menos x. Atenção, parênteses. Por causa do sinal menos. O denominador x mais 1 ao quadrado. Então, x vezes x fica menos x. x vezes x fica menos 1. Distribui menos. Menos de mais dá menos 7. Menos de menos dá mais x. Sobre x mais 1 ao quadrado. Este e este são simétricos, não é? Menos 1 menos 7. A derivada primeira vai ser igual a menos 8 dividido por x mais 1 ao quadrado. Matamos o gajo. Esse estou a tentar acordar os dorminhocos da minha casa, ok? Não liguem para isso. A opção correta de 38 é menos 8 sobre x mais 1 ao quadrado. A opção correta é C de certo. Tinhas que ter cuidado, né? Para não ter que esquecer o sinal e acabar colocando a opção D. Vamos para 39, depois 40. Eu já não aguento. Eu já não aguento. Eu já não aguento. Vejam só. Se fazendo barulho desde a 1h36, eu consigo levar esse tão pequeno tempo e tentando explicar tudo. Há coisas que aqui era só olhar de cabeça, já está. Mas e tentando escrever, eu levo tanto tempo assim. Imagina se eu fizesse de boca fechada. Era 20 minutos, saiu o exame. A segunda derivada é um polinômio de grau. Bom, você tem que saber, nós queremos saber qual é o grau da segunda derivada. Para você saber qual é o grau da segunda derivada, é só descobrir o grau deste polinômio. O grau desse polinômio depende disto aqui, deste produto que é x ao quadrado. Aqui busca o x de maior potência, que no caso é só o x, então fica x elevado a 4. Quando multiplicas isso, dá x quadrado vezes x à quarta, vai dar x à sexta, não é? Porque faz isto mais isto. Então, este aqui é o grau da função f de x. Se eu fizer a primeira derivada, o 6 desce, fica x elevado a 5. Se eu fizer a segunda derivada, desce o 5, vai ficar 30, não é? X elevado a 4. Então, a segunda derivada, seu grau será 4. Então, o grau do polinômio da segunda derivada, não é? Será igual a 4. Será um polinômio do quarto grau. Mataste o gajo. Eu só queria ver o número 40. Adivinha o quê? Não tem nada. A figura abaixo representa o gráfico da função f de x. Veja só, isto é uma reta, depois é uma constante a partir de 2 para a direita. Para que valores de x, a primeira derivada é igual a 0. Bom, 40. Quando é que a derivada dá 0? A derivada de uma certa coisa só dá 0 se for uma constante. A derivada de uma constante é que dá 0. Então, na parte em que a função permanece constante, por exemplo, nós temos isso aqui. Y e aqui temos x. Nota aqui. Daqui do 2 para a direita, este gráfico da função f de x não cresce nem decresce. Então, permanece constante. Quer dizer que daqui deste 2 aberto para mais infinito, não é? Essa função possui derivada igual a 0. Em 2 não admite derivada por causa daquela coisa da variação brusca, né? Criou-se uma ponta aqui. Então, a derivada é igual a 0 quando x começa de 2 para o mais infinito. Daqui para lá a função é constante. Conforme pode ver, jovens, não tem ciência, não é? Se você chegou aqui até o final do vídeo, meus parabéns, você é o verdadeiro Madoda. Quando crescer vai ser Madoda, não é? E se você for um jovem que quer progredir academicamente, tem que andar com capa de espera.
não é? E se ainda não se inscreveu à preparação para os exames de admissão, a hora é agora. Ainda dá para ajustar uma e outra coisa. Okay? Ainda dá para mexer os pontos. Temos turmas online e também temos turmas presenciais. Agora, peço para deixarem vossas informações aí. Será que temos um jovem com 20? Ou quantos dá nós encontramos aí? Será que você tem 16, 17, 18, 19, por aí? Então deixem ficar os vossos comentários, vamos interagir com o vídeo. Conforme podem ver, é um tremendo esforço gravar esse vídeo. E é só uma rodada. Assim como é difícil acompanhar, imagina só gravar, ainda tem que editar. Um beijo no cérebro e God bless!